Bom, no seu caso eu recomendo um Exchange Traded Fund. É um fundo de índice que tem uma baixa taxa de administração e uma boa performance. Acho que vai ser bom para o seu perfil. Dá para simplificar? Fala pessoal, eu sou o Wendel Nunes, esse é o Simplifica, o canal que te ajuda na relação família, trabalho, tempo e dinheiro. E é claro que dá para simplificar essa parada aí de ETF. Mas antes, se é a sua primeira vez aqui, já clica no botão de inscrever-se e no sininho que vai aparecer do lado para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Clicou? Obrigado. Antes de explicar exatamente o que é um ETF, eu vou te contar um pouco de como ele surgiu. Nos Estados Unidos, na década de 70, basicamente existiam duas formas de se comprar ações individualmente. Quando a pessoa negociava diretamente com a bolsa, através de um corretor presencial, aquelas loucuras que a gente via e hoje só em filme, ou através de fundos de investimento, que lá também são chamados de fundos mútuos. Esses fundos eram administrados por grandes pessoas do mercado e entre eles havia uma disputa, existe até hoje, para quem consegue fazer uma carteira de investimentos que tenha um rendimento melhor que um determinado índice. Presta atenção, porque é muito importante entender essa parte para não ficar boiando até o final do vídeo. Beleza? Um índice é a representação do desempenho médio de uma carteira teórica de ações. Um grupo de ações que é escolhido a dedo por uma instituição de acordo com determinados critérios. Aqui no Brasil, por exemplo, a nossa bolsa, que tem o nome de B3, que é sigla de Brasil Bolsa Balcão, define quais as empresas e qual o peso de cada uma nessa carteira, e assim nasceu o Ibovespa ou Ibov para os mais íntimos. É o indicador de desempenho das principais empresas negociadas na B3. São 81 empresas atualmente e a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, é a empresa com maior relevância em termos de peso, com 11%. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o S&P 500. O índice que reúne as 500 maiores empresas do mundo negociadas na Bolsa Americana. Grava isso então. Índice é o desempenho de um grupo de ações, ok? Resumidamente. Voltando aos fundos de investimento americanos. Os gestores desses fundos que conseguissem oferecer para os seus clientes de forma recorrente uma carteira com valorização maior que o índice da Bolsa Americana tinha muito prestígio e eram muito bem remunerados por isso. Claro que para comprar uma fatia dessas carteiras vencedoras, eles cobravam uma taxa de administração e também uma chamada taxa de performance, que funciona mais ou menos assim. Por exemplo, se o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, tivesse durante um período um desempenho de 15% e a carteira do gestor tivesse um desempenho de 20%, sobre esses 5% que eles conseguiram a mais, o gestor ficava com uma parte do lucro. Vale destacar que esses gestores, eles atuam ativamente para tentar ultrapassar esse índice, que é adotado como referência. Esse índice, que serve de parâmetro para balizar o desempenho de uma carteira, tem um nome pomposo, que é o benchmark. Para conseguir resultados melhores, o índice de referência, os gestores colocam nas suas carteiras ações de empresas de pequeno porte, de médio porte, que estão em fase de crescimento. Eles mudam a distribuição, enfim, eles fazem as mais diversas estratégias para tentar bater o mercado. Em 1971, um cara chamado John Clifton Bogle, na época com 41 anos de idade e 22 de trabalho numa gestora, cometeu um erro que gerou uma treta entre dois grandes acionistas e acabou sendo demitido. Jack Bogle, como ficou conhecido, 3 anos depois da sua demissão, fundou em 1974 a Vanguard Group, que até hoje é uma das maiores gestoras de investimento do mundo. Um ano depois de ter criado a Vanguard, ele provavelmente mordido com esses gestores ativos, ele criou o primeiro ETF. Me ajuda aí, editor. Exchange Traded Fund. No Brasil, hoje conhece como fundo de índice, onde praticamente não tem nenhuma relevância para o papel do gestor, já que nesse tipo de ETF, basicamente ele tem que copiar as ações e a mesma proporção do índice que ele segue, mas existe outros tipos de ETF, segura aí que eu vou te explicar. O ETF é um tipo de investimento negociado na Bolsa de Valores que tem como objetivo refletir a performance financeira de um conjunto de ativos. É um tipo de fundo de investimento
é uma alternativa simplificada e acessível a vários tipos de mercado. Por isso, esse tipo de investimento tem ganhado cada vez mais popularidade e se multiplicado nos mercados do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Como vimos, os ativos que compõem um ETF podem ser exatamente iguais ao de um determinado índice e simplesmente replicar o seu desempenho. Por exemplo, o BOVA11, que é um ETF que ele replica o índice Bovespa. Eu não estou recomendando, isso é apenas um exemplo. Ao comprar uma cota desse ETF, é como se você estivesse comprando automaticamente 81 empresas as mais negociadas na Bolsa Brasileira, que fazem parte desse índice. O BOVA11 é um ETF do tipo fundo de índice. As empresas que farão parte dessa cesta de ações, que é o ETF, serão as mesmas que fazem parte do IBOV, ou seja, o BOVA11 se espelha no Ibovespa. Além de apenas seguir um índice, um ETF também pode ser um conjunto de ativos selecionados por uma gestora de investimento. E aí dá origem a diversos tipos de ETF, como por exemplo, de índice de mercados, como a gente viu o BOVA11, de criptomoedas, ETF também de commodities, que pode ser de metais, de ativos preciosos, de petróleo, de agronegócio, ETFs de renda fixa, ETFs de fundo público, enfim, vários outros. E é isso que empresas como a Vanguard do nosso saudoso Jack Bogle faz até hoje. Recentemente, um grupo de gestoras, entre elas a Hashdex, a BlackRock, o Itaú, a XP e outras, em parceria com a B3, lançaram o ETF Com Você, um portal exclusivo sobre ETF e que é esse que você está vendo aí na tela. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais no assunto. São mais de 100 opções dessa belezura aí e não sou eu que posso garantir, mas sim o maior investidor de todos, Warren Buffett, que reforça. On March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. Você pode estar se perguntando, Eles não ganham nada? Não tem nenhum ponto negativo nisso aí? Estranho esse troço, hein? sim, eu vou te falar agora. Os ETFs possuem taxa de administração, apesar de baixíssima, elas existem. Afinal, desconfia se alguém te dá alguma coisa de graça, né? Mas o ETF, usado nesse vídeo, por exemplo, ele tem uma taxa de 0,1% ao ano. É muito baixa e ela já é embutida no valor da cota. Você também não tem controle dos ativos. Você delega isso para a gestora decidir quais ativos vai entrar e qual o peso de cada um na carteira. Uma outra coisa que pode dizer como desvantagem é que ele não possui isenção do imposto de renda, como por exemplo nas ações, que até 20 mil você tem isenção. No caso de um ETF, se você vender e tiver lucro em apenas um, é cobrado 15% sobre o lucro que você teve. Já as vantagens são diversas. É muito acessível, por exemplo. Com cerca de R$100 já consegue comprar uma cota do BOVA11, que engloba 80 gigantes empresas e tantos outros. Diversifica os investimentos, reduzindo o risco de perdas se houver por exemplo, uma desvalorização de uma empresa, uma forte desvalorização, você não vai sentir muito, porque ela é apenas um pedacinho dentro de uma cesta de ações. Possui taxas reduzidas, como eu falei, elas existem, mas são muito baixas comparado a outros tipos de fundos, principalmente de gestão ativas, que alguém tem que pagar, os gestores estão lá. É um investimento prático, com apenas alguns cliques na plataforma da corretora, no home broker, você consegue comprar e vender com muita facilidade. E possui uma performance favorável. Historicamente, 80% dos fundos dos fundos de gestão ativa não conseguem bater o ETF. E você, já investe em ETF? Gostou dessa opção? Conhecia quem era o pai dessa criança? Comenta aí, ativa o sininho de notificação para que não perca o próximo vídeo. Eu vou falar de 5 ETFs que dá para montar uma carteira de investimento muito completa. Muito obrigado, eu sou Wendel Nunes, esse é o Simplifica. Valeu!